Pessoal, então, boa noite, né? Hoje a gente vai dar continuidade à discussão que a gente começou na semana passada, que era a aproximação de duas tendências em educação matemática, que é a etnomatemática e as tecnologias digitais, né? Como a gente explicou, uma tendência em educação matemática, ela é um esforço e ela é um campo de estudo e de pesquisa onde as críticas e os problemas da aprendizagem do ensino em matemática começam a ser questionados e se apontam possibilidades de avançar no ensino, né? Então, quando a gente fala em tendências, é muito comum que a gente entenda que uma tendência apenas não vai dar conta de todos os problemas da educação matemática, né? Já que a gente está falando de educação matemática aqui. E aí a gente vem discutindo nas últimas semanas, né, ao longo dessa disciplina no Plex, características da etnomatemática, mas vejam, nós já trouxemos pessoas para falar sobre a realidade da educação no contexto indígena, nas possibilidades de percepção de matemática em fenômenos culturais como as mulheres trançadeiras, né? E isso tudo são elementos que a gente entende que são ricos, né, culturalmente altamente relevantes, mas que é importante a gente estar antenado também com os avanços das tecnologias, né? E hoje nós sabemos, não só por causa da pandemia, o quanto as tecnologias da informação e da comunicação, né, essas tecnologias digitais, elas têm avançado em popularidade, mas o quanto a gente não conhece nada, né? Todo dia aparece uma coisa nova, todo dia um negócio que tinha um botão azul, o botão vira roxo, o nome era de um jeito, depois vira outro nome, e a gente fica feito doido tentando acompanhar e nunca consegue, porque efetivamente essa mudança ela é muito rápida. Então, já para começar a nossa aula hoje, é importante dizer que a gente procurou aproximar essas duas tendências para mostrar as possibilidades de complementaridade. Então, a gente pode sim falar de etnomatemática sem perder de vista que a gente pode usar tecnologias para trabalhar ou para discutir a partir de fenômenos culturais. Sem esquecer que as tecnologias digitais, elas constituem um ambiente sociopolítico-cultural, né, como o D'Ambrosio define, onde as pessoas hoje fazem de tudo, né? A presença das pessoas nos ambientes digitais é crescente. Então, a gente não pode simplesmente pensar que isso não deve estar incorporado nas dinâmicas de ensino e aprendizagem. Isso é muito importante. Não é, é sempre importante dizer, etnomatemática não é se restringir a uma cultura apenas, é reconhecer a variedade das culturas e buscar entender as matemas e as chicas que estão implementadas ali. Então, para a gente dar uma materialidade para isso, eu queria já começar fazendo uma proposta para vocês, né? Nós hoje estamos testando uma ferramenta nova, recente, que foi lançada no Google Sala de Aula, que se chama Jamboard, né? Então, o Jamboard, ele é uma função a mais que não existia até pouco tempo, onde as pessoas podem fazer anotações da aula simultaneamente e em tempo real. Então, vocês estão vendo aqui na tela a telinha que aparece do Jamboard. Então, essa é a tela. Ela só vai aparecer para a projeção se eu criar essa minha janela. Toda vida que eu criar uma sala de aula, né? Então, quem aqui já abriu um Google Meet, né? Sabe que existe a possibilidade de você abrir uma sala de aula, fazer o convite. E aí, quando você cria o convite, você pode, por meio de uma função aqui no sala de aula, criar um quadro de comunicações, que é esse quadrinho que vocês estão vendo. Ah, professor, mas eu nem criei um quadro de comunicação desse, né? E eu queria fazer o seguinte, eu queria preparar esses quadros, ou preparar como se fossem slides, antes da minha sala de aula, antes de começar a transmissão. Então, você pode ir lá no seu Google Drive, e no seu Google Drive vai ter documento, planilha, apresentação, e vai ter Jamboard também, né? Jamboard é o nome dessa configuração aqui de slides, é como se fossem fichas, né? E para que ele serve? Serve para você fazer anotações por escrito, como essa que eu coloquei aqui em cima, né? Que eu acho que todo mundo está vendo, mas também serve para você desenhar à mão livre, ó.
Então, eu posso pegar ali a ferramenta caneta, né? Peguei aqui a ferramenta caneta e riscar, né? Rabiscar usando o mouse e escrevendo aqui. Ah, mas usando o mouse, façam um teste aí, gente. Como eu escrevi aqui o meu nome, né? Minha letra, eu peguei a borrachinha que está logo aqui do lado, ó. Estou apagando. Aí eu vou pedir. Escrevam o nome de vocês aí. Peguem a caneta. Aí, lembrando, a caneta vocês podem escolher a cor delas aqui, ó, e podem escolher o tipo de risco que vocês querem. Tem o risco de caneta, de marcador, de marca-texto e de pincel. Então, escolham um desses e uma cor e coloquem o nome de vocês aqui nessa área do Jamboard, tá? Todo mundo. Ruth, Amanda. Marli, você conseguiu ver o que eu estou falando aqui? Natália, Jean tá aqui. Ih, a Ruth eu tô vendo. Boa noite, professor. Não consegui, não. Não conseguiu o quê, Marli? Me diga aí o que aconteceu. Vê o que o senhor ouviu o que o senhor falou aí. Ó, eu vou mandar um link aqui na área de chat, tá? Que é para você poder vir para esse quadro que eu estou projetando aqui na tela, tá? Aí, quando você clicar, você deve... Se você tiver no celular, vai ter que instalar um aplicativo, mas se você tiver no computador, já vai abrir essa tela para você entrar, tá certo? Certo, eu estou no celular. Pronto, então clica no link, vai pedir para instalar um aplicativo e você vai poder instalar e já chegar aqui, né? Se der algum erro, de repente tira o print para poder ver o que é que está aparecendo de mensagem. Ok. Eita, todo mundo chegando. Pronto, todo mundo conseguiu, né? Acho que ninguém teve dificuldade aí, não, né? Não, foi de boa. Só eu que monopolizei aí o espaço e coloquei meu nome muito grande. Desculpa, gente. Pessoal, eu não desculpava, não. Eu só é ruim. Então, acho que todo mundo conseguiu aí, pelo menos de quem entrou, né? Acho que pelo menos metade do grupo conseguiu fazer isso, né? Aí, para que serve isso, né, professor? É só para a gente ficar brincando? Rapaz, brincar é bom demais, né? Acho que uma primeira coisa que a gente já pode dizer é que se serve para brincar, já é muita coisa, né? Mas além disso, tem outros usos, tá? Então todo mundo agora vai ver essa outra tela. Eu queria pedir para que vocês escrevessem o nome desse formato aqui, dessas figuras, ao lado de cada uma delas. Quem é que... Só uma pessoa, né? Quem é que escreve o nome das figuras ao lado delas? Ah, professor, mas com a mão é horrível. Gente, ó, existem outras ferramentas aqui, ó, que essa ferramenta ela é a nota autoadesiva e tem uma ferramenta de caixa de texto. Então, vocês podem usar
tanto a caixa de texto, né, tanto a ferramentinha de caixa de texto, quanto a nota adesiva para poder escrever o nome dessas formas. Então, escreve aqui o nome dessa, escreve aqui o nome dessa, escreve aqui o nome dessa. Só uma pessoa de cada vez, tá? Tá com vocês. Se vocês estão no slide 1, ó, vejam que aqui em cima você pode mudar o slide, ó. Estou chamando de slide, mas é o quadro, né? O quadro 1 e o quadro 2. No quadro 1, todo mundo foi lá e botou os nomes usando a ferramenta de pincel, né, de caneta. E aqui, vocês vão preencher os nomes usando as ferramentas ou de nota adesiva ou de caixa de texto. Podem fazer. Alguém aí selecionou a ferramenta de apontador, né, de laser? O laser não escreve não, tá, gente? O laser só faz esse efeito de marcação e depois some. Círculo. Foi a Natália que botou dentro e fora foi o Jean, né? O Jean que tá escrevendo. Aí lá embaixo tá, acho que a Ruth e a Amanda tá no centro. Mas a Amanda botou mais uns pontinhos aqui, não tô entendendo nada, Amanda. E aí? Amanda, tu riscou aí como se fosse uma rubrica. É o celular, não tá dando certo não, professor, tá travando aqui. Muda a ferramenta, Amanda. Em vez de usar caneta, seleciona a ferramenta caixa de texto. Quem fez isso agora foi a Ruth. Acabou de fazer. Eu vou apagar esse negócio aqui que a Amanda fez, que tá fake só. Parece que ela jogou foi areia no negócio. Bora, Amanda. Travou aqui, Amanda. outra pessoa vai ter que fazer. Amanda. Não, Amanda, tu tá enrolando. Vamos. Deixa preguiça, Amanda. Vamos. Sério? Que história é essa? Que travou o quê? Tu tá falando aqui com a gente, rapaz? Tá pensando que eu sou besta? Deixa eu tentar aqui de novo. Claro que eu deixo. Círculo, retângulo. Olha aí, quem foi que botou formas geométricas aí? A metida da Natália, professor. Não, mas a gente tá aqui é para testar mesmo, é para dizer que depois você entendeu como é que manipula essa ferramenta, tá? Tô mexendo em tudo. Hã? Tô mexendo aqui em tudo. Pois é, e aqui é o lugar para mexer, para descobrir, né? Para entender que isso daqui é uma ferramenta de lousa, mas qual é a diferença dessa lousa para uma lousa... Alguém clicou em limpar frame, né? Provavelmente. Quem clicou em limpar frame, tirou os riscos, né? Daquele frame, né? Professor, acho que fui eu. Não, sem problema. Ninguém vai ficar com raiva de nada aqui, não. Sem problema nenhum. Estou vendo só aqui se tem uma ferramenta para recuperar. Ah, tá. Não, então não foi eu não, professor, porque eu cliquei, foi na setinha. Aí quando eu cliquei na setinha aqui do lado, mas não tinha esse nome, limpar frame, então não fui eu. Não? Não fui eu, não. Ixi, pode ter sido eu também. Provavelmente que deve ser eu, né? Oi? Provavelmente que deve ser eu. Também pode ter sido, não vou descartar, né?
Mas, Pois gente, é. ó, vocês viram o que é que tinha aqui, né? Tinha as formas e as pessoas. Eu vou até botar de novo, que é para poder ficar bonitinho, depois eu me amostrar e dizer que fiz, né? Ó. Vocês viram que eu mudei o fundo, que o fundo agora está com linhas? Estão vendo? Sim, professor, sim. Uhum. Então, com essas linhas, você pode utilizar, né, a linha para poder aproveitar em algum comando de atividade, tá? Então, agora que vocês já estão com a manha, por favor, façam aí de novo. Coloquem o nome das figuras ao lado. Eu sei que todo mundo já está fera. Sei que não vai demorar nada. Marli, você conseguiu entrar, Marli? Deu certo. Vai, Giana, se encabule não. Pode terminar aí com a sua letra mesmo. Sai apagando. Bora, gente. Cada um pega uma figura aí e coloca o nome, galera. Thelma, sua net não tá legal, né? Te entendo. Porra, Marli, tá lindo esse negócio aí que tu escolheu, viu? Que efeito bonito. Quem é que vai preencher aí da figura do meio? Somos 7 pessoas. Tem gente pra dedéu. Rapaz, vocês vão deixar... Marli arrasou, viu? Tá lindo esse negócio aí que você escolheu. Tá muito bonito. Se eu tivesse uma letra bonita assim que nem a sua, e olha que você tá escrevendo com mouse, né? Eu escrevendo com caneta, minha letra não sai boa assim. E da figura do meio, galera? Ninguém vai botar mesmo, não? Amanda voltou. Olha, professor, dessa vez todo mundo fez diferente. Ficou bacana, hein? Tá Ficou ficando melhor. bonito. Tá Agora que a bonito. gente descobriu as ferramentas. Aí eu só pergunto, né, para quem, acho que aqui quem escreveu foi a Amanda, né, o retângulo. Amanda, tá me ouvindo? Ou foi a Ruth? Acho que foi a Não, Ruth. professor, voltei agora. Eu tinha caído Não, aqui. professor, o retângulo fui eu. Estava tentando alargar para ele ficar do tamanho mesmo da. Não, é nem retângulo, não, aqui. Aqui não é retângulo, no caso. É o quê? Isso daí é não é nem cubo, não, um quadrado, né? Ah, e o que é, e qual é a diferença do retângulo para o quadrado? Você sabe? Porque tem os lados iguais, o quadrado. Não, não. Exatamente, né? O retângulo e o quadrado são dois polígonos de 4 lados e os ângulos internos são de 90 graus. A diferença entre o retângulo e o quadrado é porque o retângulo tem 2 lados de medidas iguais e o quadrado tem os 4 lados de medidas iguais, né? Isso é um conceito. É um conceito de figura geométrica. E aí, veja, Ruth, e todo mundo, né? Ó, que no caso dessa figura que eu estou aqui, ó, se eu poderia medir contando com esses quadradinhos aqui, ó, tá vendo do papel que eu estou usando? Aqui tem 1, 2, 3. Vou até usar aqui a canetinha, né, para poder, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Vou botar que tem 9, um pouquinho menos, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, um pouquinho menos também, né? Então, Ruth, o que você colocou, ó, não é nem um quadrado, é um retângulo. Isso pode ser muito bom para problematizar com os alunos, tá certo? Deixar eles fazerem isso que eu acabei de fazer aqui. Como é que eu vou contar? Como é que eu vou saber qual é o tamanho? Para que a gente esqueça
que necessariamente matemática a gente só vai fazer com números, né? Mas falando em número, acho que todo mundo aqui já rabiscou, né? Já mexeu à vontade. A Ruth até tirou o nome do retângulo, mas, Ruth, se você colocasse retângulo ali, você não estava errada, sabe por quê? Porque o quadrado é um caso particular de um retângulo. Então, a rigor, todo quadrado mas é um porque retângulo. eu tava era confundindo com a, eu nem olhei direito, com a anterior, as figuras anteriores. Aí eu fui só colocando, não olhei direito. Mas, como o senhor disse, quando eu olhei, eu vi quando eu olhei novamente, eu vi o quadrado, porque eu pensei que todos esses lados eram iguais. Mas como o senhor fez a medição aí, parece que realmente não é, não. Mas veja, né? O importante não é se você acertou, se errou, se o que eu falei é o certo ou não. O importante é exatamente essa possibilidade de descobrir caminhos, né? Essa capacidade da gente. Nós aqui, nós estamos fazendo matemática, porque fazer matemática, como o D'Ambrosio falou, né? São as maneiras que um determinado grupamento, um determinado coletivo, né? Social, socioeconômico, encontra para poder medir, mensurar, comparar, pesar, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é uma etnomatemática também, tá certo? Que, no caso, nós estamos usando tecnologias digitais para fazer matemática. E isso é algo que nossos alunos vão fazer crescentemente. Por isso, a gente não pode ficar afastado disso, tá, gente? É importante que a gente incorpore e compreenda quais são as potencialidades e quais são as limitações dessas tecnologias. Veja que, até semana passada, fazer uma prática como essa aqui que eu estou fazendo com vocês seria muito mais difícil, né? Porque eu poderia fazer via Google Docs, não sei o que, mas tendo a ferramentazinha aqui na sala, é muito mais fácil, tá? E aí, só para a gente encerrar, quer dizer, por enquanto, eu queria que alguém viesse aqui e respondesse essa expressão numérica. Quem é que pode colocar uma resposta aí? Pode ser mais de uma pessoa. Podem colocar a resposta por aqui, por baixo, ó. Não precisa colocar aqui do lado, não. Pode botar por aqui. Agora, coloca e em seguida diz por como foi que chegou no resultado, tá? Mas vamos combinar que vai ser hoje, tá bom, pessoal? Professor, eu não vou responder, que eu não sei, professor. Números eu não sei. Eu não sei se aí eu somo 5 mais 5. Com 2, o que é que eu faço? Não sei para onde vai. Então, se manifeste outra pessoa, porque eu não vou me manifestar para resolver esse cálculozinho básico, mas nunca realizei matemática em sala de aula. Mas você já falou aí duas possibilidades, né? Aí, o Jean botou que dava 15. Jean, explica aí como é que você pensou. Professor, eu pensei assim, 5 mais 5, né, vezes 2. Primeiramente, vai multiplicar esse 5 com 2, obter 10, né, e somar com esse 5 de primeiro aqui, dá 15. Não, explica de novo aí como é que você fez. Eu fiz assim, o problema é esse aqui, 5 mais 5 vezes 10, né? É assim que eu entendo. Então, 5 mais 5 vezes 2? Certo. Mas não 5 mais 5 não é 10? Não, eu começo assim, porque quando há multiplicação numa operação, né? Digamos assim, você começa por multiplicação e depois a soma. Então, eu comecei... Peraí. Quer dizer que primeiro você faz a multiplicação. Exato. E depois você faz a soma? Exato. Então, quer dizer que você fez assim. Você fez primeiro. Você deixou o 5... desculpa. Você deixou o 5 do jeito que estava e primeiro fez a multiplicação. Você multiplicou 5 vezes 2, que deu 10. Certo.
Aí Pois depois é. que você fez isso, você fez a soma. Exato. É isso? Sim. Ok. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para falar a partir do que o Jean apresentou para a gente? Natália, o que é que você viu aí do trabalho do Jean? O que é que você acha? Professor, eu acho que está certo. Com meus traumas da matemática, eu não lembrava que primeiro multiplicava para depois somar. Mas se o Jean disse que era assim, ele com certeza lembra que eu não lembro nem do que eu vivi no meu ensino médio. Então, primeiro multiplica, depois soma. Se for assim, dá 15, certeza. Olha aí. Mais alguém que. A Ruth tinha dito que já tinha respondido, mas eu não vi onde é que a Ruth respondeu, não. Como foi, Ruth? Onde é que tu respondeu, que eu não tinha nem visto? Ruth? Cadê a Ruth? Acho que a Ruth caiu. Ela não está aqui, professor, na Tá listinha, não? não. Caiu? não. Vixe, caiu. Então, ok. Então, sumiu, né? Pessoal, então, eu queria dizer para vocês, né, até para quem já assistiu a aula gravada, na aula passada eu usei uma frase desse livro aqui, ó. Brinquedos de chão, né? A natureza, o imaginário e o brincar, de Gandhi Piorsky, tá? Então, esse livro aqui, ele está falando de brinquedos de chão. E ele está falando da importância da brincadeira e do brincar para apreensão e domínio do mundo, né? Então, a maneira como nós, seres humanos, começamos a dominar o mundo e a viver é brincando, né? Interagindo com o mundo. Então, o que é que ele diz? Ok, Ruth, tá tranquilo, né? Ele coloca o seguinte, o livre brincar, e em especial o contato com a materialidade advinda da natureza, são as ferramentas essenciais para o mergulho nos sentidos. A educação poderia, ou melhor, deveria, se apropriar definitivamente disso. Gandhi almeja uma pedagogia de repercussões internas. Há muita gente aplaudindo o vazio e o controle sobre a vida. O mundo real, e nós somos parte integrante e interdependente desse todo, não pode se distanciar desse essencial, desse primitivo. Nós não podemos buscar o mundo perfeito sem considerar essa distância, sob pena de termos um mundo com mais cores, mas menos colorido. O mundo é um mundo com mais cores. Cabe a nós garantir que ele será, de fato, mais colorido, tá? Então, pessoal, eu estou contextualizando nossa aula de hoje a partir dessa provocação, porque a gente percebeu que na aula passada a gente deixou com vocês o que eu falei, né, para o outro grupo, 2 brinquedos, né? A gente deixou 2 plataformas que o intuito era que vocês fizessem o mesmo movimento que a criança faz quando se depara com qualquer coisa. Mexesse sem restrições, sem medo, sem amarras, né? Mas percebemos também que esse processo não foi tão fácil, não foi tão simples, né? Algumas pessoas chegaram depois, e eu já estava conversando com a Ruth logo no começo, né, logo mais cedo, e ela dizendo, professor, não estava muito legal, eu tive muita dificuldade. Então, o primeiro pedido que eu faço a vocês é que vocês, toda vida que falarem ou que ouvirem falar de tecnologia, coloquem antes de qualquer coisa, antes do uso, antes do status, antes do preço, que prazer brincar com isso pode me trazer, tá certo? Isso é que é o mais importante, porque como, né, o Gandhi Priorsky fala, a gente precisa de cor na nossa vida, né? Só que só cor não é suficiente. É preciso colorir. E colorir é verbo, é ação. Então a gente não pode ficar simplesmente na cor, substantivo. A gente precisa efetivamente colorir, né? Então, fiquem com essa figura, né, com essa alegoria, para voltar, depois dessa aula, para os
para as duas plataformas que nós apresentamos, a plataforma Obama e a plataforma GeoGebra, para explorar a partir de potencialidades. E aí eu quero, né, a partir de agora, deixar para tirar dúvidas, esclarecer pontos, e antes de e depois de ouvir as perguntas e responder o que eu souber, né, que também tem coisa que eu não posso, pode ser que eu não saiba, eu quero convidar vocês para uma atividadezinha que eu coloquei lá no Google Sala de Aula, e eu vou explicar como é que funciona. Mas primeiro, as perguntas e as dúvidas, tá, gente? Eu quero que vocês falem como é que foi lidar com as plataformas. Dificuldade, sofrimento, descoberta, raiva, pode falar tudo, tá bom? Tá com você. Acho que eu vou ter que falar primeiro. Alguém se manifestou. Boa noite. Assim, primeiro eu sou hermano antes de começar, porque no meu nome está lá um pouco distorcido, está lá Erlon-C, mas sou hermano. Realmente este momento que a gente está vivendo é muito desafiador. Nos remete a essa situação de ter mais contato com esses aparelhos tecnológicos que de alguma forma estão perto de nós a partir da internet, mas a gente não dá conta das suas diversas habilidades ou o que ele pode servir para a gente. Esse GeoGebra, quando eu fui pesquisar, fui revistar, assistindo outras coisas, eu vi que tem mais vídeos falando sobre ele em espanhol. Professores da Argentina e esses lugares latinos. Aí comecei a dar pesquisada, a ver como é que funciona. O que me chamou mais a atenção era como a resolução das funções, né? E também fazer as figuras geométricas, eu acho também que é muito fácil e acessível. A função me chamou a atenção mais porque você só colocava o problema, aí aparecia já o resultado. Eu lembrei que quando eu estava estudando sétimo, oitavo ano no liceu, a gente fazia muitos cálculos para chegar àquele resultado. E principalmente fazer representação gráfica daqueles cálculos, que era um bicho de 7 cabeças. Aí você colocava, aparecia já o resultado e aparecia já o próprio resultado no aspecto gráfico, representação gráfica, que era uma coisa incrível. Você poderia mexer aqui no resultado, aí você vai ver o gráfico vai se mexendo, vai te dar mais ou menos a noção das cenas. Esses são esses e outros aspectos que me chamam bastante a atenção. Aí eu vou parar por aqui e deixar colegas você também. Conseguiu ver material por meio de vídeos no YouTube. Você falou que viu bastante material em espanhol, né? Então você conseguiu ver o GeoGebra funcionando. Mas você conseguiu pensar em como fazer uma aula usando alguma das coisas que você viu que o GeoGebra faz? Eu pensei, isso deu dor de cabeça mesmo. Eu pensei mais no sentido das figuras geométricas, porque eu pensei em trabalhar com ensino fundamental ou ensino básico, né? Aí eu vi que geometria são ferramentas, entre aspas, que está vivo na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Porque, segundo a história, né, geometria apareceu a partir da necessidade de delimitar algumas terras lá no Egito Antigo, como vai falar a história. E aí
eu vi que quase as figuras geométricas estão presentes no nosso dia a dia. Se você vê a casa, você vai ver questão de retângulo, triângulo. Você vê, por exemplo, computador, você vai ver, tem figura, tem aspectos que são retângulo, tem aspectos que são quadrado e por aí vai. Então eu pensei em propor que os alunos desenhassem esses quadros a partir de GeoGebra e fazer conexão dessas figuras geométricas com a realidade. Ok. A Natália disse que a Aonde atividade dela foi igual. Agora eu pergunto, vocês conseguiram fazer isso no GeoGebra? fazer Porque essas aí, figuras assim, geométricas? identificar as figuras geométricas na realidade, né? Por exemplo, estou olhando aqui para o meu monitor, estou vendo um retângulo, ok. Mas como é que o GeoGebra entra nessa história? Vai, Natália, explica. Eles estão para mim, professor. Professor, primeiro, só informando que eu tive dificuldade também com a plataforma, eu não achei ela uma plataforma interativa, não achei muitos conteúdos que falassem dela, assim, até porque eu queria saber do ano em que ela foi criada, porque também tem isso, né? Eu até fiz um comentário dizendo assim, talvez foi uma forma tecnológica para o tempo, mas que não é hoje, porque existem outras ferramentas que são muito mais rápidas, tem muito mais agilidade no que você vai fazer, e eu senti dificuldade. A minha proposta foi porque eu vasculhei em tudo. Na parte para criar as formas geométricas lá, eu tinha que entrar e não estava conseguindo entrar. Beleza, mas aí tinha a aba materiais. Na aba materiais tinham atividades, tinha lá os negocinhos. Eu pesquisei figuras geométricas para você montar lá uma atividade. Inclusive surgiu um Tangram, que inclusive eu fiz um print. E aí nesse Tangram era para formar justamente a figura de um gato nas formas geométricas. E aí eu tirei prints dos materiais, coloquei na minha. Tá aí o gatinho que eu utilizei, justamente foi esse daqui, o Tangram. E aí eu abri e coloquei aí nesse do lado, o professor mostra como que você monta ele, porque eu tive dificuldade de montar esse gatinho, entendeu? Do lado tem mostrando como que a gente consegue montar ele, juntando quais peças. Se você Aonde? volta. São as mesmas peças que você. Desse daqui, ó, do lado, Tangram, atividade, esse do lado, isso. Aí eu vi que esse era mais fácil, porque você pega as primeiras peças e vai montar aqui a cabecinha do gato. O que é que você chama de primeira peça? Essas pequenininhas lá em cima. Isso, professor. Aí coloca aqui, vai colocando em cima do gato. Depois tira o gato daí. Coloca outra. Agora coloca o quadrado no meio, para formar a cabecinha dele. Não, isso, para fechar a cabecinha. Isso. Na outra atividade, eu não conseguia localizar que o quadrado fosse ficar aí. Então, eu fui mexendo para tentar descobrir tudo. Peraí, mas essas figuras vão cobrir o gato? Todas cobrem o gatinho. Todas essas figuras cobrem o gato. Na outra atividade, eu não consegui até encontrar essa, que é a mesma. Isso, muito bem, professor. Tá indo bem. Não, essa daí não é aí, professor. Essa daí é lá em cima, lá em cima, lá em cima. Aqui nessa parte que vai formar um quadrado. Isso, muito bem. Aí pega a outra. Isso, muito bem. Rapaz, eu faltei essa aula na alfabetização. Ai, que legal! Aí, professor, nessa parte, eu consegui montar o gato. Porque naquela primeira atividade que o senhor foi lá, que já tem as figuras nas coloridinhas, inclusive pode mexer, o gato sai daí e você vê a forma geométrica. Se você clicar no gato, ó, isso! A gente vê os pontinhos aí. E na outra atividade, eu senti muita dificuldade porque eu não sabia onde encaixar as peças. Elas não estavam, até que eu encontrei aí. Ou seja, eu vasculhei todos para tentar montar uma atividade e mostrar. Sei lá, crianças, se vocês juntarem esses dois triângulos, esse quadrado, vai formar
vai formar um objeto, né? Porque eu sugiro que eles criem um objeto, eles no dia a dia deles, na sala de aula, em casa, eles identifiquem algo que possa ser montado através de figuras geométricas. Eu tentei montar a atividade através do que eu consegui acessar, professor, porque para mim eu tive dificuldades. Entendeu? Mas foi isso daí. Aí eu fiz, montei esse gatinho. Se eu não me engano, eu encontrei um de uma casa também. E já do Obama, a minha proposta de atividade era mais, como é que eu posso dizer? Pesquisar conteúdos. Porque quando eu pesquisei sobre ensino fundamental, figuras geométricas, não tinha aparecido muita coisa. Tinha aparecido 2 resultados. Aí depois eu botei figuras geométricas, todos. Aí apareceu também várias atividadezinhas e jogos com figuras geométricas. Eu tinha botado ensino fundamental. Eu tinha colocado alguma coisa em selecionar turma, eu não lembro. Eu tinha colocado preenchido isso tudo, e aí encontrou só 2 resultados. Depois eu fui buscar todos, aí encontrou um monte de coisa. Aí eu tinha que selecionar o que podia se encaixar nas atividades dos alunos, né? Eu só estou fazendo aqui, tá? Porque eu sei que para vocês manipularem agora podia ser um pouco mais complicado. Mas, gente, isso que a Natália e Jean colocaram é basicamente o que essas ferramentas podem nos fazer, né? Que é trazer elementos para que a gente, por exemplo, a Natália e o Jean falar, o Jean falou, não foi do Tangram, não, o Jean falou dos gráficos, não foi, Jean? Não, foi o hermano que falou. Foi o hermano, desculpa, hermano, eu falei Jean porque eu estava vendo o Jean aqui. Hermano, você falou e foi de funções, né, de gráficos. Hermano? Hermano? Sim, professor, falei de funções e as suas representações gráficas. E a Natália falou aqui do Tangram. Então, muito interessante que vocês conseguiram localizar materiais e pensaram em como utilizá-los, né? Na verdade, a tecnologia ela não vai salvar ninguém de nada, não. Não é nem a Obama, nem o GeoGebra vai fazer com que as pessoas encontrem máquinas de dar aula de matemática no seu lugar, não. Na verdade, é necessário, né, quando o hermano coloca, olha, eu entendo que a geometria ela vem de uma necessidade humana que era de medir, né, espaços de terra, porque era uma necessidade, né? As águas do Nilo subiam, quando as águas do Nilo regressavam, toda aquela região estava fértil, né? Então seria excelente as pessoas usarem aquela área que foi coberta, porque ela foi enriquecida com os sedimentos. Então era importantíssimo saber essas terras, era importantíssimo saber fazer a divisão delas para que as pessoas aproveitassem desse fenômeno cíclico. Então, só isso, hermano, que você falou, isso já é de uma riqueza tremenda, né? Porque, veja, onde é que fica o Egito? Por que é que o Rio Nilo sobe e o Rio Nilo desce? Por que é que chega coisa em cima do terreno? Por que é preciso separar o terreno com as pessoas? Por que é que as pessoas plantam? Então, tudo isso dá uma contextualização magnífica. Natália comentou aqui sobre a possibilidade do uso de um quebra-cabeça, né? O Tangram nada mais é do que um quebra-cabeça. Só que tem todo um contexto do Tangram que às vezes as pessoas não conhecem. Tem a parte cultural que é, inclusive, o mito do Tangram, da criação do Tangram. Você chegou a ver alguma coisa, Natália, sobre isso? Não? Não, professor, não vi. Pois você vai depois pesquisar a origem do Tangram, tá certo? Não vou nem entrar aqui, não, porque, Natália, a riqueza nem é tanto fazer o gato, fazer uma letra, fazer uma casa. O Tangram, assim, ele tem infinitas possibilidades. Mas o interessante é você trazer essa perspectiva de cultura, né? Olha, o Tangram, ele é um quebra-cabeça que ele foi criado para evitar que gente morresse. Então, para que os alunos, né, se sintam envolvidos com isso, lógico, se você vai fazer com o Tangram material,
eu tenho um Tangram aqui em casa que ele é lindo, mas só que ele não está aqui na minha mão, não. Eu tenho um Tangram lindo, mas só que é um Tangram que eu não posso dividir com a turma toda. Veja que aqui a tecnologia me ajuda a fazer uma coisa que eu não ia fazer da mesma forma com a mídia, com material manipulável. Então, nesse sentido, a tecnologia favorece coisas que eu não ia conseguir fazer com material concreto, né? Porque se eu tenho um Tangram, é uma pessoa usando por vez ou no máximo um grupo com 3, 4, né? Mas que isso já fica complicado. Mas com essa tecnologia aqui, todo mundo poderia fazer, tá certo? E a plataforma Obama é mais um lugar onde vocês podem fazer a procura de material para trabalhar, inclusive olhando especificamente o que é que eu quero saber de cada área de ensino, tá certo? Então, essas plataformas, elas servem para buscar material, né, como vocês fizeram e descreveram aqui para a gente, né, muito obrigado. Mas as plataformas, para quem não sabe o que é que quer fazer, não adianta nada. Não adianta você ter 50 mil ferramentas, porque você vai pegar uma bazuca e não vai conseguir matar o mosquito. Não vai conseguir, tá? Então, é importante que vocês... eu já falei mais cedo, acho que foi para a Ruth, né? Nós não teremos atividade até a próxima terça. Então, para quem já fez a atividade e já entregou, você pode agora voltar na sua atividade e ver se proporia uma coisa mais interessante ou diferente. Para quem não fez ainda, já está tendo a oportunidade, a partir dessas 2 gravações, de não só fazer, como fazer com um pouco mais de conhecimento, tá certo? Antes da gente continuar, eu quero pedir que vocês entrem lá na sala da disciplina, lá no Google Sala de Aula da disciplina. Lá vocês vão na aba Atividades, tá bom? Olhem para cá, depois vocês vão. Cliquem na aba Atividades e em seguida vocês vão clicar nessa atividade chamada Jogo do TA, tá certo? Quando clicar em Jogo do TA, vocês podem ver a atividade ou clicar diretamente aqui, ó, certo? Quando clicar aqui, vai carregar para vocês essa telinha, ó. Essa telinha aqui. Aí você vai clicar aqui em cima, tá certo? Ó. Jogo do TA. Ah, eu pausei. Agora eu vou liberar. Só um minuto. Liberei o material. Aí vai carregar essa telinha, ó, Jogo do TA. O objetivo do jogo é criar um padrão igual ao mostrado, desenrolando as fitas coloridas na ordem correta. Para desenrolar, clique no rolo. Para enrolar, clique na fita estendida. Então, todos vocês agora podem fechar essa minha tela aqui e vão jogar esse jogo do TA, porque eu quero mostrar para vocês daqui a pouco, ó, são 8h10. Vocês vão ter até 8h20, tá bom? Para repetir esse padrão aqui embaixo, a partir das orientações que tem lá no GeoGebra, tá bom? Vão lá e 8h20 a gente retoma, tá bom? Eu vou dar por aqui. Qualquer coisa, falem comigo lá pelo chat, tá? Ah, e só para que vocês saibam, eu consigo ver quem é que está fazendo e quem é que não está fazendo. Ei, professor, eu vou tentar entrar, porque como eu sou curiosa, eu tinha tentado antes e não tinha dado certo. Aí pedia para entrar ou com o Facebook ou com o Gmail. Eu clicava com o Gmail, não dava certo, dava erro. Eu tentava com o Facebook a mesma coisa. Eu vou tentar agora, qualquer dificuldade eu passo para o senhor. E antes eu fiz o comentário aqui, professor, que eu consegui desenvolver a atividade com o GeoGebra a partir da aula anterior. Por isso que foi interessante participar. Quando o senhor foi mostrar os grafismos e falar que as formas elas estão presentes no nosso cotidiano, estão presentes na natureza, foi isso que me fez refletir em uma possível atividade com os meus alunos, entendeu? Por isso que, a partir de uma experiência já vivenciada em sala de aula, eu pude imaginar criar uma atividade. Se eu talvez não tivesse vivido isso, eu não ia conseguir desenvolver como algumas pessoas não conseguiram, porque foi algo difícil, mas se tornou um pouco mais compreensível a partir do momento em que foi dito aqui que a gente pode ver as formas geométricas e vários padrões
em tudo, inclusive na natureza, né? Então, era só para acrescentar meu comentário. Tá desligado o microfone, professor. Acontece. Obrigado. Não, e realmente é isso que a gente fala, que as tecnologias, né, por si, elas não resolvem. É muito mais importante o diálogo com outras pessoas, o diálogo com outras experiências, do que você ter uma tecnologia maravilhosa, sabe? Então, a tecnologia, sim, ela favorece coisas muito interessantes, né, muito oportunas, mas que não pode limitar a gente. Na verdade, ela tem que contribuir com coisas que eu não conseguiria fazer com papel e caneta, né? Mas eu quero que todo mundo entre lá no jogo do TA. Vão lá no Google Sala de Aula. Quem tiver no celular, vai pelo aplicativo, tá? Vai no aplicativo porque funciona dentro do aplicativo do Sala de Aula. Aí vocês vão lá. Vou até repetir aqui para vocês verem, né? Ó, vocês vão em atividades, né? 6 e 8 do 10, né? E vai ter essa atividade jogo do TA. Clica em jogo do TA. Desculpa. Clica no retângulozinho do jogo do TA, onde já está a Zeneide, Jamile, a Edilene, o Hermano, a Marli e a Ana Ruth. Já tem 7 pessoas lá. E como é que eu sei disso, né? Porque eu vejo o que é que vocês estão fazendo em tempo real aqui, tá? Eu vejo vocês mexendo, eu vejo vocês respondendo. Mas ainda ninguém respondeu. Professor, por algum motivo, pelo computador não consigo entrar. Eu queria poder mostrar aqui em uma apresentação como que fica para mim. Mostre. Ele fica... Dá para apresentar? Calma aí, professor. Dá então, sim. deixa eu... Ó, você vai lá então me apresentar agora. Pronto. Deixa eu... rapidinho apresentar em tela. Isso. Compartilhar. Vamos ver se vai dar certo aí, professor. Já estou vendo aqui. Pronto. Olha, professor, eu clico aqui em GeoGebra. Atividade, já viu, né? Eu estava lá, cliquei onde o senhor explicou. A internet aqui é meio lenta. Aí, pede... eu não tenho ainda, né? Não, coloca seu nome, Início. Deu certo, professor. Passei por mentirosa agora. Eu estava entrando no sistema. Eu estava entrando no sistema e pedia como Facebook ou pelo Gmail. Assim deu certo. Beleza. Mas porque antes, Natália, antes disso, quando você deve ter tentado mais cedo, eu não tinha liberado ainda. Eu consigo bloquear a atividade para as pessoas só fazerem quando eu libero. Tá certo, então. Se isso acontecer, tenta atualizar a página, né? Dar um F5, porque aí pode ser que volte a permitir a edição. Pronto. Aí, professor, eu ia perguntar um detalhe. A atividade da semana, no caso, seria essa, né? Assim, a gente tentar resolver esse negocinho, né? Porque eu já ia... Não. Na atividade da semana que você fala que vem, né? É porque, assim, toda aula que a gente tem hoje, aí, tipo, atividade para a próxima semana. É atividade para enviar no domingo. Isso. Ao todo, eu tenho tudo anotado, todas as datas, professor. Ao todo, já foram enviadas 6 atividades. Eu até estava dizendo, gente, é muita coisa. Eu estou desesperada, professor. É atividade em cima de atividade. É do senhor, é das outras professoras. E eu disse assim, se o Leno passar a atividade essa semana, vai ser a primeira vez que eu vou atrasar, professor, porque eu tenho uma atividade agora no sábado, que é uma live, que eu e meu grupo a gente programou para realizar. E aí eu estou desesperada. E aí, como já foram 6 atividades... Porque eu já falei até com a Ruth não vai nem me deixar mentir, não. Eu já tinha dito, quem já fez a atividade, já fez. Então, para a próxima semana, não tá para você fazer mais nada. Mas quem não fez ainda, ou quem fez e acha que pode mudar a partir de agora, vai ter essa semana para poder melhorar o que já foi apresentado. Então, se você já fez
e tá bacana, ficou tranquila, vá cuidar da sua live, tá certo? A gente entende que vocês têm muitas atividades e a gente também, pela dificuldade que foi apresentada, né, ao longo da semana passada, a gente resolveu dividir a atividade em duas datas, né? Até agora, quem já fez, até agora não, era até dia 5, né? Até dia 5 quem já fez e deixar até a próxima semana para que as pessoas que eventualmente não tenham conseguido façam, né? Então, é um tempo adicional, tá certo? Pronto. Até porque, professor, também fica muito conteúdo para vocês, né? A gente já enviou 6 atividades. Assim, eu já tive aula com o senhor e gostei muito de todas as atividades que eu enviei, veio com comentários. Aí eu não sei como que vai ser dessa vez, porque acumulou 6 atividades de cada um, né? Muita coisa. E eu gostaria de receber um feedback. E ainda tem a questão, além do feedback que você falou, né, que é uma coisa importantíssima, tem a questão da plataforma, porque assim, a gente só conseguiu usar a plataforma quando a gente veio para o sala de aula, porque lá no CIGA foi uma desgraça só, né? A gente só fez penar e ter raiva. Então, na verdade, a gente vai, Eliane e eu, a gente já estava conversando sobre isso hoje. Gente, eu esqueci de dizer. Eliane pediu desculpa por não estar aqui, porque ela está numa reunião, até agora, com o pessoal das políticas raciais, né, da Unilab, e aí acabou que a reunião entrou na noite. Então, ela está lá e por isso ela não está aqui. Eu esqueci de falar, mas eu queria registrar isso, tá? Ela justificou porque não está aqui nesse momento, viu? E é por isso, tá certo? Então, Natália, só para te responder, a gente vai colocar os comentários em todas as atividades, a gente gostaria de ter feito isso semana a semana, mas por conta do contexto, a gente não conseguiu. Mas todo o material que a gente recebeu, a gente já está olhando e a gente vai registrar sim, tá bom? Pronto. Professor, Pessoal, apareceu uma mensagem aqui em inglês dizendo assim, eu botei até para traduzir, espere seu professor retomar a aula. Eu não estou conseguindo mexer, porque apareceu uma telinha. atualiza, dá um F5 para ver se... Tá a mesma coisa, acho que é a minha internet também que tá ruim. Deve ser, porque eu estou vendo aqui, ó, que a Ana Ruth, o Jean, o Hermano e a Cristiana, vocês estão vendo aqui a tela, né? Ó, Task One, jogo do TA. Então, aqui, pessoal, é para que vocês vejam que o GeoGebra, ele tem possibilidades que são, além do que a Natália já mostrou, né? Com aquele jogo do gatinho, né? Lá do Tangram, ele permite integração de plataformas, coisa que a plataforma Obama não permite, né? Agora, a plataforma GeoGebra, ela me permite trazer a atividade para cá, ó, e eu vejo, primeiro, eu consigo bloquear, ó, com esse botãozinho aqui, eu consigo bloquear. Ninguém vai fazer a atividade enquanto eu não liberar. Depois eu desbloqueio, eu consigo ver quem é que está fazendo online, né? Então, nesse momento, quem está online? A Ana Ruth, o Jean, o Hermano e a Cristiana. São as pessoas que estão lá, né? A Natália está tentando e não conseguiu. Natália, tenta fechar depois do teu navegador e entrar de novo. Pode ser que melhore, tá? E aí, eu consigo ver e acompanhar o que cada pessoa está fazendo. Ó. Eu estou vendo aqui só o que a Ana Ruth está fazendo. Como é que a Ana Ruth tentou? Ela tentou desse jeito aqui. Ela conseguiu resolver, não conseguiu resolver ainda, não sei. Se ela não falar nada, eu também não vou saber. O Jean, como é que tá? Professor, Oi, professor. oi, Ruth. Professor, é porque já tava, tipo, tentando e já via mais ou menos como era que eu ia fazer, né? Porque eu vi que tem todo um negócio de qual é a tirinha que vai ficar por cima, qual é a tirinha que vai ficar uma por cima da outra e tudo mais. Só que na hora que eu ia tentar novamente, né, fazer, aí travou. E eu tô tentando recarregar a página para começar de novo, né, porque travou. Sem problema, tá, Ruth? Sem problema. Se travou, reinicializa e tenta ver se consegue acessar. Digo mesmo para Natália. Natália, sai e volta para ver se Eu vou fazer. carregar. E eu quero ver quem é que vai conseguir fazer o padrão aí que eu estou esperando, hein, galera?
Professor, eu acho também que o meu mano. travou. Tô clicando, mas nada tá dando efeito aqui. Nem sei por onde clicar. Não sabe onde clicar? É, o meu tá desse jeito. É assim, apareceu uma. Eu cliquei em vários lugares, mas não tem nenhum efeito aqui. Então, hermano, faz o seguinte, tenta fechar e voltar para ver se dá certo, tá? Beleza. É só sair, é só fechar, porque você não perde nada, não. Pois é, professor, estou tentando aqui. Aconteceu a mesma coisa. Eu clicava e nada acontecia. Aí eu estou tentando novamente começar tudo de novo. Ok. Só para que vocês saibam, ó, tem 5 pessoas mexendo, mas tem 20 pessoas, 21, que estão tentando olhar para essa atividade do jogo do TA. Então, isso aqui é um nível de controle que o GeoGebra me permite, o GeoGebra Classroom, né? Que é muito legal para a gente usar em contexto de ensino, né? Para quem já dá aula aí, para quem já está acostumado, né, e usando essas tecnologias, o GeoGebra tem uma solução, né, que é esse GeoGebra Sala de Aula, para a gente utilizar junto da nossa plataforma de ensino, tá certo? Então, é uma coisa que pode ser muito útil para quem está agora, né, tentando trabalhar conteúdos matemáticos nesse contexto de pandemia e que está sendo forçado a trabalhar à distância, tá? Só que eu quero ver quem é que vai conseguir resolver essa. Professor, tá dando classe em pausa lá para poder começar novamente. Classe o quê? Tem o nome Class Paused, que é classe pausada, né? Pois Aí de eu embaixo, vou tentar pausar e retomar. Pausei. Vou continuar. Continuei. Veja se agora dá certo. agora dá certo. Agora dá certo. Que bom. O meu não tá dando certo, Profe... não, professor, ainda. Não tá dando... O seu continua dando sala pausada? Ruth? O meu sim. Continua dando. Vou tentar de novo. Pausei, continuei. Tente agora. O meu deu certo. Entrou. Só que não sei se vai tá mexendo. E o teu Ruth, está aparecendo aqui como se tu estivesse dentro. A Cristiana tá batendo cabeça ali até agora. O Pois Hermano não nem tá dando certo, começou. professor. Oi? Não tá dando certo, meu. Não tá dando. O O meu seu não ainda vai, não tá Ruth? dando certo. Vou voltar lá de novo, mas ainda não tá. Não, Ô, Ruth, que coisa. não tá dando certo. Quer que eu tente pausar e voltar de novo? Ai, ai. É, porque se o senhor não conseguir, eu vou fechar e abrir novamente para dar certo. Tá, mais uma vez, eu vou pausar. Não, não vou pausar, não. Sai e volta, Ruth. Reinicia teu computador aí, vê o que é que dá. Professor, o meu também está nesta mesma O situação. seu É o travou, Jean. foi, Jean? Certo. Eu vou. Jean, tenta fechar todas as janelas. Já fechei,
Já fechei quase 2 Foi vezes. mesmo? Continua, né? Mas o teu dá, É. dá mensagem de sala pausada ou não funciona? Dava, mas agora, no segundo momento dava, mas agora não dá, só tá tipo fixo, né? Não tá funcionando, não. Travado, né? Certo, travado. Então, Gerard, Agora saí e vou entrar de novo. tá, tenta O fazer isso. mesmo jeito. Já tá em pausa ainda. Ave Maria. Pois, pessoal, faz o seguinte, vamos sair todo mundo dessa atividade, até porque já está na hora de encerrar, né? E eu não quero passar a noite todinha aqui. Não por vocês, mas é porque tem uma bebezinha de 1 ano Professor, e ela ganha de qualquer pessoa. Ganha até da mãe dela. professor, eu tava quase terminando, professor. Que mentira! Que mentira, irmão. Eu tô vendo aqui que tu nem começou, Eu achei caramba. difícil, viu? Ó, Eu ó como é achei que tá o irmão aqui, difícil. gente, ó. Pra ele não me enrolar, ó. Hermano, a droga da tecnologia é essa, que ela me faz ver coisas que eu não veria se fosse em sala de aula, entendeu? Mas, Professor, pessoal, eu tentei fazer 2 vezes, não deu certo. não, mas, gente, ó, a atividade vai ficar lá na sala de aula da gente, tá? Quem não conseguiu agora, eu peço, só não desista. Depois, amanhã, depois de amanhã, no domingo, entra aí só para brincar mesmo, tá? Na verdade, esse jogo, ele pretende desenvolver o raciocínio topológico, né? O pensamento topológico, que é você conseguir transpor aquela imagem que está lá em cima para um padrão refletido na base, né? Então, vejam que até aqui na tela ó, existem padrões diferentes, né? Esse padrão aqui é diferente desse, que por sua vez é diferente desse. Então, eu não estou preocupado se todo mundo está fazendo a mesma coisa. Eu estou preocupado é se o raciocínio topológico, independente se for nessa ou nessa atividade, se a pessoa tem a capacidade de fazer isso. Então, é muito interessante perceber que esse tipo de jogo, ela me permite trabalhar com os alunos de uma forma muito criativa e muito diferente, que eu não conseguiria fazer facilmente com papel e caneta em sala de aula, tá bom? Então, fica aí, né? A gente aproveitou a aula para mostrar que pode ser prazeroso usar as tecnologias para aprender matemática, né? Mas reconhecendo que isso também tem limitações. Não adianta só uma coisa ser divertida. Se ela não me ajudar a trabalhar e a favorecer o pensamento do aluno, não adianta para mim em contexto de ensino, tá certo? Então, gente, para que a gente finalize a aula de hoje da gente, eu quero pedir, por favor, que vocês retornem lá para aquele nosso Jamboard, tá? E eu quero que lá vocês façam um desenho, façam uma representação qualquer sobre como é que a aula foi para vocês hoje, tá bom? Eu vou pegar o link aqui e lá vocês vão desenhar. Depois que desenhar, vocês só avisem aqui que já terminaram e tá dada a presença. Até porque eu já fiz a chamada, né? Você estava aí dormindo, e aí eu já fiz a chamada sem problema nenhum, tá bom? Então, botei o link do Jamboard, entrem no Jamboard, para quem conseguiu entrar, tá? Para quem não conseguiu, coloca por escrito aqui mesmo. Para quem conseguiu, tem o slide 4, né? O quadro 4, vão lá no quadro 4 e façam uma pintura, um desenho que represente o que é que essa aula para vocês hoje representou, tá bom? E quem não conseguir entrar no Jamboard, escreve aqui na área de chat, por favor. E tá liberado, tá bom? A Luz é a pessoa de cara que eu sei que não conseguiu acessar lá. Mas ela não está mais na sala. Alguém mais não conseguiu entrar lá na plataforma? Eu não consegui entrar a partir do link, só que eu Não entrei conseguiu entrar no Jamboard? particularmente aqui, estou trabalhando. Ah, Não então... consegui entrar de... Oi. Entendeu, professor? Você não conseguiu entrar no Jamboard, né?
entrei, só que não é a partir do link que você disponibilizou. Quando eu tentei com aquele, não deu certo. Entrei aqui no meu Drive e estou navegando também. E Fiz você algumas consegue, imagens e coloquei lá no grupo de WhatsApp. e você consegue riscar no Jamboard que está compartilhado? Não estou conseguindo riscar naquele aí que você está vendo todo mundo. Mas eu Ah, abri um aqui no meu PC. Eu entendi. tentei a partir do link, não deu certo. Não, ok. Então, se não deu certo, não precisa esquentar, faz a avaliação aqui pelo chat, tá bom, irmão? Ok. Natália já comentou, já desenhou lá a florzinha. Ok, Natália? Pois então, até a semana que vem, tá certo? Professor, Obrigado. O Ruth. Ruth? professor, é porque não estava abrindo aqui para mim. E Aí abrir? mas agora abriu novamente, eu vou tentar. Beleza. Porque está reconectando, professor, aí acho que vai demorar um pouco. Ah, mas se você quiser, Ruth, você pode botar aqui também, e aí você não fica presa, tá? Se você tiver com muita dificuldade, para também você não ficar enganchada, você pode só colocar o comentário aqui também, tá? Tudo bem, professor, eu vou escrever aqui mesmo, porque como está demorando um pouco, aí para, né, E nada a gente impede de conseguir você depois terminar entrar nesse no Jamboard, tempo porque ele fica lá acessível no para seu Drive, tá? é, Natália comentou. E aí, irmão, vai escrever? Pois é, Cris e Hermano. Eventualmente, as tecnologias elas podem trazer dificuldades, né? Então, vocês hoje tiveram dificuldades, mas, né, volto a dizer, vocês podem, daqui para frente, tentar ver lá na sala de aula as duas atividades, tanto o jogo do TA quanto o jogo dos copos, tá bom? Todos os dois estão liberados lá e vocês vão poder entrar e vão poder tentar manipular. Não deu para fazer isso agora, mas nada impede que vocês tentem fazer isso sozinhos depois, tá certo? A atividade está lá liberada, então vocês podem entrar depois e fazer os testes e ver se o joguinho, né, os dois jogos vão funcionar com vocês, tá bom? Beleza, irmão? Ok. Ok, Cris. A Marli tá por aí ainda? Eu não vi se a Marli... Marli? Ô, Marli. E aí, você conseguiu escrever lá, Marli? Ou você escreveu aqui? Colocou lá. O de vermelho foi você que botou? Ótimo. Ok, Marli. Pois obrigado pela presença, tá bom? Espero que a aula tenha ajudado você. E como eu já falei, né? As duas atividades, tanto o jogo do copo quanto o jogo do TA,
vão estar liberadas para que as pessoas possam tentar. Tá ótimo, Marlito, sem problema nenhum, né? Depois você pode continuar tentando, tá certo? Isso aqui foi só um contexto de manipulação. Então, agradeço demais e vou encerrar a gravação. E na semana que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Grande abraço para a Cris e para a Marli, que estão as últimas a sair da sala. Vamos lá, beijão.